Bem-vindos ao novo webinar relativo ao nosso Vert Plus, um upgrade aqui da potência do nosso inversor híbrido, até à data só até 12 kW que tínhamos com o nosso Gen 24. Vamos falar aqui um bocadinho da gama do Verto, ok? Porque há aqui uma diferenciação, já tive algumas perguntas, como o Gen 24 era hibridizável, digamos assim, ou dava para fazer o upgrade. Este não dá. Portanto, há muitos clientes nossos que já me perguntaram se comprasse o Verto, se dava no futuro para fazer a hibridização. Não. São inversões diferentes e há 3 modelos de Vertos e eu já vou passar a explicar. Vamos falar um bocadinho das características técnicas do Verto Plus, das funcionalidades do Verto, ou seja, vou tentar aqui não me estender muito a dizer o que é um inversor, mas sim falar da diferenciação do Verto Plus em relação aos demais, em relação aos seus homólogos, às outras marcas que existem no mercado, em relação à mesma potência. Compatibilidade de baterias também, e falar aqui um bocadinho também, em último lugar, do nosso backup e do seu eventual upgrade a curto prazo. Portanto, como eu vos dizia, existem 3 equipamentos. Existe um Verto mais compacto, aqui entre 15 e 25. Existe o Verto mais robusto de 27 a 33, também existe, ou seja, não é 15 e 25, existe 15, 17,5, 20 e 25, 27, 30, 33,5. Já mostra as classes de potência. E o Verto Plus há toda esta gama de potências, entre 15 e 33. Portanto, o pequeno Verto, ou o Verto mais compacto, tem apenas 3 MPPTs. É conveniente dizer que existe aqui realmente diferenças entre o Verto mais pequeno, mais compacto, ou o Verto maior. De igual modo, traz os dois de fábrica, AFCI e proteção contra sobretensão 1 e 2 em contínua e proteção em alterna do tipo 2 também, de fábrica, ok? Portanto, quando estiverem a ver os vossos projetos, quando estiverem a fazer uma comparação também, é conveniente, ao fazer a comparação com um inversor de outra marca nos vossos orçamentos, ter em conta que já traz integrado estas proteções de sobretensão, que têm um custo acrescido se formos comparar com outro inversor. Portanto, também temos o Verto Plus, que é isto que nos traz a este webinar, aqui alguma diferenciação também. Tem 3 MPPTs, 2 entradas por MPPT, também bem munido com proteções de sobretensão 1 e 2 em corrente contínua e proteção de sobretensão aqui em corrente alternada. Bem munido também de proteção do arco elétrico, tem a entrada de bateria de alta potência, tem full backup com backup power boost, que é aqui uma diferenciação também em relação ao mercado. O Enlaced Power Harvest também vos vou explicar aqui o que é, que acho que também é uma mais-valia. Portanto, tem 3 MPPTs, 2 strings por MPPT, portanto tem 6 entradas, 28 amperes, tem aqui um amplo intervalo de tensão, de trabalho de tensão também. Isto, em relação aos painéis mais potentes, também está apto para a sua grande maioria, devido à sua intensidade alta de entrada. A Power Class, como falava há bocado, os intervalos de potência, claro que vai de 15 a 25, mas entre o 15 e o 25 existe o 17,5 e o 20. Temos também o Verto de 30 e de 33. Portanto, ele consegue uma conexão também com a bateria até 50 amperes, está apto para fazer full backup. O conceito térmico, claro que vocês já estão habituados, quem trabalha connosco e principalmente quem está aqui neste webinar é porque se interessa também pela nossa marca. Eu passo-vos que o conceito térmico ou a dissipação de calor está presente em todas as nossas máquinas. Vocês estão habituados, num contexto residencial, de ver à frente no Gen 24 o coração ou a ventoinha, que é perceptível. O conceito térmico está presente em todos, seja no Argeno, seja no Tauro, seja no Verto. Há aqui uma dissipação de calor que permite, então, o trabalho em temperatura ideal para dar longa vida aos componentes eletrónicos e também para
a aumentar um pouco o power de-rating em casos extremos de calor. A integração da proteção de sobretensão, como vocês veem, é dentro, tenho uma calha DIM, é dentro do inversor, não requer aqui um retrofitting, e são componentes, portanto, substituíveis. Ele vem, como diz aqui, conectado e pronto, pronto a usar, que realmente vem apto para fazer a ligação logo em loco. O arco guard tem um princípio de acordo com o IEC 63027. Nós temos a soldadura desde 1945, portanto temos aqui alguma experiência no domínio do arco elétrico. Vão ouvir muito falar, e eu não me canso de colocar também esta certificação, que é diferenciadora, seja em que produto for da Fronius, que armazene dados e que tenha conexão. A ISO 27001, nós já temos nos novos inversores todos certificados, inclusive também na bateria. Isto é uma certificação de segurança de informação, em que nós temos todos os nossos, o nosso armazenamento de dados são europeus e estão presentes na Áustria. Portanto, muitos de vocês que trabalham com caderno de encargos, com obras públicas, já se vai vendo e já vai havendo proatividade também nos prescritores, nas equipas e nos gabinetes de engenharia a prescrever com esta certificação. Temos tido bastante afluência, fica aqui a nota também de pedidos relativamente a esta certificação, pois não é uma certificação que nós corremos atrás por causa de haver requisitos, mas sim pela maneira que nós tratamos os dados desde sempre. Quem trabalha connosco sabe que temos privilegiado esse tratamento. Outra diferenciação também que já nos trazia o nosso Verto, sem ser o Verto Plus, mas o Verto Plus mantém esta geração de potência assimétrica por fase, ok? É relevante aqui essencialmente para sistemas de injeção zero, para compensar as fases e também tem aqui uma redução significativa do consumo da rede em caso de dismetria das fases e também regular aqui um pouco a exportação do excedente. Temos aqui um caso prático, inclusive, eu levo o slide anterior para algumas apresentações e sobram sempre algumas questões e eu acredito que com este caso prático que vá responder algumas questões, no entanto, já sabem que tem o chat, o balãozinho do chat, podem colocar lá as questões. Um caso prático em relação a uma instalação que peça injeção zero, que peça ou que vocês queiram injeção zero, o consumo da rede normalmente enfoca na fase mais fraca. Nós temos aqui uma produção de 23 kW, ele vai fazer uma produção simétrica de 5 em cada uma, para porque dá ênfase, não é, ao consumo mais baixo e está a ir buscar à rede escusadamente. Portanto, aqui a solução é uma geração assimétrica em que por fase conseguimos compensar a necessidade da casa. Aqui num exemplo trifásico, ok? O Verto está a alimentar a fase 1 com 7,5 e está a produzir 7,5 kW. Está na fase 2, requer 5 kW, está a produzir 5 kW. 6 kW na terceira fase, 6 kW que está a produzir. Injeção zero, claro que tem que ser também com o nosso meter. A comunicação entre o Berto e o meter é que conseguem fazer esta geração assimétrica, ok? Outra feature adicional é o reforço da potência backup. Há outros fabricantes que poderão ter algo semelhante também. O que nós queremos dizer aqui com o Backup Power Boost, quando nós ficamos sem luz, ok? Quando a rede deixa de fornecer a habitação ou a indústria, é necessário um pico de tensão, um pico de potência para fazer o arranque de algumas máquinas.
ou motores, ou seja o que for. Um inversor de potência nominal mais baixa consegue aqui dar até 50 kW de pico para arrancar, ok? Desde que, claro, haja capacidade na bateria e capacidade de produção. Acho que isto é uma premissa, mas convém sempre sublinhar que desde que haja produção e desde que haja capacidade nas baterias, ou desde que as baterias tenham energia, dá para alimentar até 50 kW para fazer arranques de motores. Portanto, o inversor, suponhamos que é de 30 kW, consegue alimentar em AC, desde que haja capacidade na bateria, volto a frisar, e produção solar fotovoltaica, um inversor consegue dar um pico de 50 durante 10 segundos, ok? Aqui uma explicação mais detalhada, porque vos disse, são equipamentos diferentes. O Berto Plus de 15 a 20 alimenta 30 kW, ok? Dá um pico de 30 kW durante 10 segundos para fazer os arranques, ok? E depois consegue alimentar nominalmente 22 kW. Do modo assimétrico, 12 kW numa fase durante 10 segundos e depois 10 kW numa só fase, ok? Numa só fase. Nominais. No Berto Plus de 25 a 33, nós conseguimos dar um pico de 50 kW para fazer os arranques de alguns motores e máquinas, como frisei anteriormente, durante 10 segundos. Os 33 e 33 kW depois de alimentação nominal. No modo assimétrico, 29 kW numa fase, durante 10 segundos, como podem ver, ou 20 kW numa fase alimentação nominal. Outra diferenciação do Verto Plus é uma captação avançada ou Enhanced Power Harvest. Prefiro dizer em português a captação avançada. O que é que promove? Promove, essencialmente, nós em Portugal temos uma limitação da mera comunicação prévia até 30 kW, mas até 30 kW nominais, ok? Em situações que não queiramos ter algum tipo de logística ou algum tipo de burocracia para ultrapassar os 30 kW nominais, podemos colocar um verto de 30 e podemos sobredimensionar o verto desde que ele esteja munido de baterias, ok? Senão deixa de fazer aqui tanto sentido. Faz sentido, mas não faz tanto sentido. Mas faz sentido sobredimensioná-lo, pois temos a produção de neste caso, por exemplo, temos um inversor de 30 kW que está a fazer a parte de inversão e carregamento. Portanto, ele funciona ao mesmo tempo como inversor carregador. Está a alimentar 30 kW em nominal e está a fazer contínua, alterna e contínua ao mesmo tempo. Ok? Na captação avançada é diferente, ou seja, nós, como estão habituados, os nossos investidores todos dão para sobredimensionar a 50%, ok? 50% acima da sua potência nominal. Portanto, o de 15 dá para sobredimensionar até 22,5 de kW pico, ou seja, de painéis, podemos colocar 22,5 kW pico. O 17,5, 26,25, ok? Ou seja, dá na mesma para alimentar consumos desde que haja produção a 15 a 17,5 e o remanescente vai para a bateria. Portanto, o que sobra vai para a bateria. Não é o excedente, mas sim o que passa da nominal, o que passa da capacidade nominal do inversor, nós conseguimos carregar. Portanto, sobredimensionar o sistema solar fotovoltaico traz grandes vantagens. No verão conseguimos ter uma produção acima da potência nominal do inversor, carregamos a bateria. No inverno, possivelmente, vamos ter uma produção superior àquela que teríamos se dimensionássemos o sistema a ajuste, ou seja, 30 kW pico para 30 kW nominais. Isto é muito fácil de fazer as contas, eu acho que a viabilidade aumenta significativamente. Até porque a potência pico, o preço, não vai em proporção pela potência pico, porque os painéis já não têm tanto peso no valor da instalação, portanto podemos aumentar o valor da instalação para ter um profit mais elevado. O de 20 ainda dá para sobredimensionar a 50%. Aliás, eles dão todos para sobredimensionar, ok? Só que só dá para fazer esta captação avançada a 50% até ao inversor de 20.
A partir do de 25 já só são 30%, como podem ver, o Berto de 25, 33, 25 só consegue alimentar 25 nominais e só sobram 8.5. No fundo, o de 30, lá está, 30% dá máxima potência útil 39, conseguem fazer aqui 30 nominais e consegue sobrar 9 kW para o carregamento das baterias. Isto, a situação de ter aqui um MPPT que pode ter 20 kW é interessante também para a configuração dos módulos ou para o ajustamento das strings. As baterias disponíveis. Eu vou dar só aqui, não devia, mas vou só dar aqui uma abertura à nossa reserva Pro, ok? Vou falar muito superficialmente dela, no entanto vou falar já em algumas características para os vossos projetos futuros. Eu acredito em entre março e abril os nossos servidores já a tenham. Vamos já para a semana fazer uma comunicação, provavelmente, para abrirem pedidos de compra e a partir da terceira semana de março, isto aqui sem querer criar uma data fechada, pode haver alterações, já estariam disponíveis no mercado. Ok? A reserva Pro, a diferença entre a reserva e a reserva Pro já falo no slide seguinte, mas a nossa vantagem de ter a nossa própria bateria, esta sim é made in Europa, 100%, as outras tinham células, o assembly era nosso, ok, era made in Fronius, a montagem da bateria e todo o assembly, digamos assim, da bateria era made in Fronius, no entanto as células não eram Fronius. Agora, são europeias, dir-vos-ei na comunicação que fabricante é que nos está a fornecer. Não somos nós os produtores das células, como é óbvio, somos eletrónica de potência, não conseguiríamos ter capacidade competitiva no que toca a baterias ou LFP para sermos produtores de células, mas neste momento podemos dizer que ela integralmente é made in Europa. Calibração, faz a calibração automática, isto é, se adicionarmos um módulo, podemos fazer a calibração automática. Existe aqui uma diferenciação das nossas reservas. A reserva e a reserva Pro partilham a mesma garantia, que são 10 anos de garantia, com 80% de SOC. É diferente, é I, ok? Não é uma coisa ou outra, é 10 anos e 80% de SOC. Pode ir de 3 a 8 módulos por torre e esta é a configuração mesmo que vem. Esta é mais quadrada, não é tão slim, mas é bastante compacta também. Consegue ter empilhar até 8 módulos, que são 32 por torre, ok? Até 4 torres que totalizam o 128 kWh de capacidade. Este momento vai ser a nossa máxima capacidade. No entanto, a nossa equipa da R&D está para nos dizer alguma coisa em relação à paralisação dos Berto Plus. Está a trabalhar nisso já desde do ano passado e acredito que vamos ter novidades em breve. Por isso, esta capacidade poderá eventualmente duplicar. Sem criar expectativas, simplesmente vos estou a dizer que é verdade que a nossa equipa da R&D está a trabalhar nisso. A diferença entre a reserva e a reserva Pro é que a reserva, portanto, cada torre vai de 6.3 até 15.8, a reserva Pro começa em 12 os módulos, ou seja, são 3 módulos de 4 e acaba em 32 a torre. Portanto, depois uma, duas ou três torres vai 16, 32, 48, 64 aproximadamente, como é óbvio, e vai também aqui de 32 a reserva Pro até 128. E a capacidade de carga-descarga na bateria Fronius reserva é até 16.4, ok? Porque limita pela torre. A torre é que limita, dá aproximadamente mais 10% do que a sua capacidade nominal da bateria. E a reserva Pro até 28.3 com o Verto. Ok? Isto com o Verto Plus, ambas as capacidades de carga e descarga. A garantia é exatamente a mesma, como vos disse, e não mentimos, aliás, está na caixa, as nossas células eram Ampace da Fronius Reserva, aqui é 100% made in Europe. As potências de carga e descarga da Fronius Reserva Pro, entre
12, 16, 20, ou seja, é de 4 em 4, como veem, os módulos, até 8. Conseguimos neste momento com um primo monofásico, a capacidade de carga que falávamos aqui no slide anterior, víamos 16.4 e 28.3, que está claro aqui, depois é-vos passado a apresentação, mas é claro aqui que é com o Vert Plus. Com o Gen 24 conseguimos uma capacidade monofásica de 20 por torre, isto totalizaria 80 kWh num, numa alimentação monofásica, e dá para carregar e descarregar com o Vert Plus até 17.7. Isso mesmo. A compatibilidade aqui do Primo, que é o monofásico, é limitada, do Simo é exatamente igual à do Berto. Simplesmente aqui só conseguimos ir até 20 kWh por torre. Não menos importante, temos o nosso backup. Há uma limitação de 35 amperes à data, também estamos a trabalhar nisso, vamos comunicar em breve. Em junho vamos ter um que vai responder em 20 milissegundos, muito mais rápido também que este, e vai até 63 amperes. Portanto, para os equipamentos que temos, será mais que suficiente. Tenho solução, como sabem, ou quem não sabe, é uma solução de comutação automática, seja monofásico ou trifásico, é o mesmo equipamento, ok? A instalação pode ser direta no quadro principal, não há caixas adicionais, tem a calha DIM por trás, que se pode instalar junto ao Smart Meter. Isto também, se já existe uma comunicação entre Smart Meter e Backup Controller, desculpem, se já existe uma ligação, uma conexão física entre Smart Meter e inversor, não é preciso fazer outra para a caixa de comutação, o Backup Controller. Já vos explico porquê. E ele depois, quando regressa ao fornecimento, também faz o switch automático, não requer qualquer intervenção manual. Deixo-vos aqui também na apresentação que vai ser comunicar um esquema de ligação. O que vos estava a dizer aqui, quando já existe ligação entre inversor e meter, nós podemos fazer aqui uma ponte e fazer a ligação ao meter. Se ele ficar na mesma calha DIM, já está a ligação feita. Portanto, é só colocar o nosso backup controller e conseguimos otimizar aqui algum tempo. Se tiverem alguma questão, eu acho que com umas respostas respondi a outras. Espero ter sido claro. Espero ter passado a informação que pretendíamos desta novidade do nosso Berto Plus. E se entretanto, então, surgirem novas questões, por favor, liguem-me ou enviem-me um e-mail, que estou disponível. Tenho o meu contacto, também vai com a apresentação, contacto telefónico, contacto de e-mail.